Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitar a visita de vocês para a gente falar sobre um assunto, né? O assunto é política, economia, Brasil, não é? Queria falar um pouquinho com vocês rapidamente sobre um assunto que assim, chegou a ser cogitado como talvez tema de redação do Enem, não caiu, não foi ele, né? O assunto é desemprego, né? Desemprego. A gente está vivendo no Brasil uma situação de desemprego assim crítica, tá? Alguns falam eu estou com alguns dados aqui, alguns falam em 12 milhões, outros falam em 13 milhões de desempregados, o que é uma coisa muito séria, é uma coisa muito complicada, é muito difícil um país, né, crescer, um país se desenvolver, o PIB, né, de um país crescer com tanto desemprego, né? Então, assim, é, as pessoas perguntam, né, com muita frequência, né, como resolver essa questão do desemprego, né? É importante a gente entender que desemprego não é um problema apenas de países em desenvolvimento, né? Melhor colocar assim, emergentes, como é o caso do Brasil, ou de países subdesenvolvidos. Desemprego é também um problema em alguns países da Europa atualmente, né? É claro que a coisa não chega é, assim, a dimensão, né, do que ocorre aqui no Brasil. A gente está vendo aí atualmente que estão ocorrendo protestos, manifestações populares em vários países da América Latina, né? Chile, Bolívia, Argentina, né? Onde o desemprego, né, também é muito grande. O desemprego é uma das motivações dessas manifestações populares. Tá? Então, o nosso caso é muito crítico. A gente vê a realidade, né, e a pergunta é como resolver essa questão. O que pode ser feito? Evidentemente, o principal agente, né, no processo aí de resolução do problema do desemprego no Brasil é o Estado, né? É uma questão que, evidentemente, o governo tem que protagonizar, né, um programa que solucione essa questão. Então, enfim, o que o governo poderia fazer para resolver, nem que não seja a curto prazo, mas a médio ou a longo prazo, essa questão do desemprego no Brasil? Tá? Isso sem falar no subemprego, né, no desemprego disfarçado, ou seja, pessoas que estão na informalidade, né, pessoas que estão sobrevivendo com alguma atividade que não é formalizada, enfim. Tá? A gente assim estava assim elencando assim, ações que o governo poderia, né, adotar no sentido de resolver essa questão que é tão séria, né, que compromete tanto o nosso desenvolvimento econômico. Tá? É, Evidentemente, uma medida importante seria o governo tomar medidas no sentido de atrair investimentos estrangeiros para o país. É importante que o investidor estrangeiro confie no Brasil, né? Existem agências internacionais que medem, né, o nível de confiança dos investidores estrangeiros nos diversos países, né? A situação do Brasil ela não é uma situação muito confortável na análise, na avaliação dessas agências. Tá? Então o Brasil precisa atrair, o governo precisa atrair esses investimentos. Tá? Precisa passar segurança para o investidor estrangeiro para que ele possa acreditar, confiar e investir aqui no Brasil. Isso é uma medida muito importante. Em segundo lugar, evidentemente, o governo deverá, ou deveria, né, incentivar investimentos internos. Estou falando de empresários brasileiros. Tá? Esses investimentos, eles evidentemente precisam ser estimulados, né? Estimulados com algumas medidas importantes que a gente selecionou aqui para vocês. Tá? Algumas, inclusive, já estão acontecendo. Por exemplo, a questão da reforma da Previdência, que parece que finalmente agora saiu do papel, né, mas que é uma coisa que tem que ser ainda implantada nos estados, nos municípios. Municípios e estados vão, né, fazer a sua reforma da Previdência. Agora tem toda aquela dúvida, quem vai seguir a reforma, né, a nível federal, quem não vai, enfim. Isso também é uma coisa que já atravanca um pouquinho, dificulta um pouquinho. Né? O governo também, evidentemente, precisa pensar, né,
numa reforma fiscal, tá? Pensar nessa questão da reforma fiscal. Gente, quem mais emprega no Brasil é o microempresário, micro e o médio empresário, tá? E, curiosamente, quem mais paga imposto no Brasil é o micro e o médio empresário, tá? Deveria ser o contrário, né? Eles deveriam ser os menos sobrecarregados com impostos. Há toda uma burocracia também no sentido de se legalizar uma empresa, tá? Mas a questão dos impostos, ela realmente é um peso muito grande nas costas do pequeno e do médio empresário, tá? Justamente aqueles que mais empregam no Brasil. Gente, quem mais emprega no Brasil não é o grande empresário, tá? Então é importante que o governo pense numa reforma fiscal que, né, desonere um pouco aí o micro e o médio empresário, tá? Tem a questão também da reforma trabalhista, essa reforma que foi concluída e não foi concluída, porque há uma série de leis complementares, algumas coisas que não ficaram muito claras, tá? Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada urgentemente, precisa ser, né, finalizada essa reforma trabalhista, tá? Para que, evidentemente, o empregador tenha mais estímulo para formalizar aqueles que trabalham para ele. Muita gente trabalha em empresas, mas não são pessoas que estão com carteira assinada, né? São pessoas que não gozam dos seus direitos trabalhistas e isso por quê? Porque fica muito caro para o empresário, né? Aquilo que a gente falou, né? Ele é muito sobrecarregado, o pequeno e o médio, e muitas vezes ele prefere deixar o seu funcionário na, né, informalidade. Isso não é bom para ninguém. Né? Não é bom para o funcionário, não é bom para a empresa, não é bom para o governo, que também deixa de arrecadar. Tá? E tem a questão aí dos juros, né, que a gente seria um outro ponto importante. Tá? O governo precisa ficar muito atento para isso. Né? Com essa questão dos juros, os juros ainda estão muito altos no Brasil. Né? Existe, né, a tal da taxa Selic, que serve de referência para juros bancários, juros de um modo geral. Isso é uma coisa que ainda está muito alta no Brasil. Tá? Então, dinheiro é uma coisa muito cara, né, para o empresário quando ele vai a um banco recorrer a um empréstimo. Tá? Os juros são sempre muito altos, cheque especial, o juro é absurdamente alto. Tá? Então, a questão dos juros ela precisa ser realmente revista. Né? O governo tem que buscar, né, um meio termo que permita manter a economia, evidentemente, sob controle, e também não vai pegar e baixar os juros assim, né, de forma irresponsável, mas alguma coisa que contemple tanto o lado do equilíbrio das contas do governo, do equilíbrio, né, dos gastos do governo, enfim, do controle sobre a inflação, e ao mesmo tempo também olhar para o lado do pequeno e do médio empresário. Tá? Então, juro alto demais, evidentemente, desestimula qualquer empresário a investir. Tá? Esse é um ponto crucial. Então, assim, no conjunto, né, são medidas que são necessárias para acabar com esse quadro, reduzir esse quadro terrível, né, que tanto faz sofrer o trabalhador brasileiro, né, que esse índice alto demais de desempregados, mais de 12 milhões. Tá? Desse jeito vai ficar difícil essa economia desse país crescer. Isso é um problema sério e tem que ser prioridade. Senão a gente vai demorar muito a avançar e sair desse estado de país emergente. Isso não vai ser uma transição, vai ser uma permanência. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.